Você acha que escolhe, mas na verdade, você é escolhido. Olá, hoje a gente vai analisar uma coisa que, assim, parece ir totalmente contra o bom senso, né? A ideia de que parecer perfeito demais pode ser perigoso. É estranho pensar nisso, né? Porque a gente está sempre buscando a excelência, o melhor. Exato. Mas tem um texto fascinante que a gente recebeu que fala da chamada Lei 46, não pareça perfeito demais, e que argumenta justamente o contrário. Uhum. Então, nossa missão aqui hoje é tentar desvendar por que essa perfeição aparente pode acabar atraindo inveja e como, olha que doido, mostrar umas pequenas falhas de vez em quando, estrategicamente, pode até ajudar a gente a navegar melhor nas relações sociais. Vamos examinar isso a fundo. Vamos lá. E é um ponto de partida bem interessante porque realmente desafia a nossa intuição. Normalmente a gente vê a perfeição como um objetivo, né? Não como um risco. Sim, A gente tem em mãos sugere, a percepção da perfeição de outra pessoa pode gerar umas reações bem complexas nos outros, sabe? entendi. Então toda a nossa conversa hoje vai se basear nos exemplos, nas interpretações, nas citações que estão nesse material, tentando extrair a lógica por trás dessa aparente contradição. Exatamente. E a essência dessa Lei 46, ela é bem direta, na verdade. O texto diz que já é arriscado parecer melhor que os outros, ok. Mas o que ele considera extremamente perigoso é parecer que você não tem falha nenhuma. Nenhuma fraqueza. Nossa, Tem uma citação forte sobre isso. A inveja cria inimigos silenciosos. Pesado, né? muito. Inimigos silenciosos. E aí, diante disso, a solução que o texto propõe é curiosa. Exibiram os defeitos de vez em quando, sabe? Admitiram os vícios que não machucam ninguém de verdade. Tipo, Tipo, sei lá, admitir que é ruim em alguma coisa trivial. A intenção, desviar inveja, parecer mais humano, mais... falível. Entendi. Quebrar aquela imagem de perfeição inatingível. Isso. Como o próprio material conclui, de um jeito bem direto, só os deuses e os mortos podem parecer perfeitos impunemente. Uau. Forte. E para a gente entender por que essa estratégia de humanização funciona, a gente precisa mergulhar um pouco na natureza da inveja, como ela é descrita nessa análise que a gente tem. Certo. Ela é apresentada como uma emoção muito, muito poderosa, mas quase sempre escondida. O texto até lembra uma observação de Plutarco. Ah, lembro dessa parte. De todos os distúrbios da alma, a inveja é a única que não se confessa. Ninguém fala, nossa, tô morrendo de inveja de você, né? Dificilmente. É muito raro. E a fonte dessa emoção, segundo o material, são sentimentos de inferioridade, que a superioridade de outra pessoa acaba despertando. Parece que muita gente tem uma autoimagem assim meio inflada, sabe? Faz sentido. E aí quando você confronta alguém que é visivelmente superior em algo, isso pode abalar essa percepção que a pessoa tem de si mesma. O material também traz uma definição de Kierkegaard que eu achei bem sacada. A inveja como uma admiração infeliz. Ah, essa é ótima. Explica um pouco. Ele sugere que a admiração normal seria uma autorrenúncia feliz. Tipo, você sente bem com a grandeza do outro. Já a inveja seria uma autoafirmação infeliz. A grandeza do outro te diminui, te faz sentir mal. Nossa, que visão psicológica profunda disso, né? Admiração infeliz. Gostei. É, bem isso. E como essa inveja raramente é dita abertamente, ela acaba buscando outras válvulas de escape, né? Outras formas de sair. Sim, o texto fala disso. O texto aponta umas manifestações disfarçadas, críticas indiretas que focam em outras coisas, tipo, ele é super inteligente, mas não tem escrúpulos, sabe? Sei, aquela desqualificação lateral. Exato. Ou calúnias sutis, elogios tão exagerados que soam falsos, um sarcasmo meio mordaz. Tem até uma referência a Schopenhauer sobre como um invejoso usa táticas para esconder o próprio sentimento enquanto ataca a superioridade que o incomoda. Complicado.
E isso obviamente afeta as relações, né? Totalmente. O material cita Ésquilo numa frase bem dura. Raro, o homem que consegue amar o amigo que prospera sem invejá-lo. Pensa nisso. Amar um amigo que tá indo bem sem sentir nenhuma pontinha de inveja é difícil. É bem humano, né? Infelizmente. O invejoso, no fim das contas, sofre duas vezes. Pela própria inferioridade que ele percebe e pela felicidade ou sucesso do outro. É uma dor dupla. E essa coisa irracional da inveja fica muito clara numa parábola que o texto menciona, aquela do ganancioso e do invejoso. Lembra? Lembro, sim, é bem forte essa. Um rei oferece um desejo a um deles, mas com uma condição. O outro receberia o dobro. Nenhum dos dois quer ser o primeiro a pedir, né? Porque o outro ia se dar melhor. Uma paralisia pelo medo do outro ganhar mais. Exato. Aí, pressionado, o invejoso faz um pedido chocante. Pede para ter um olho furado. Nossa Senhora! Para quê? Para que o ganancioso perdesse os 2 olhos. É um retrato extremo, claro, mas ilustra bem como a inveja pode levar a atitudes totalmente autodestrutivas. O objetivo principal vira prejudicar o outro, mesmo que isso custe caro para si mesmo. É a lógica da destruição mútua, né? Preferir perder algo para garantir que o outro perca mais. E essa dinâmica destrutiva é justamente o centro do primeiro estudo de caso que o material detalha. A história trágica lá dos dramaturgos Joe Orton e Kenneth Halliwell. Ah, sim, essa história é bem pesada. Eles se conheceram jovens, né? Estudando teatro em Londres, na Rada. Viraram amantes, parceiros de escrita. Isso. E o Halliwell, que era mais velho, era inicialmente a figura dominante. Eles viviam da herança dele, inclusive. Mas aí teve uma virada. Depois de um começo difícil, que teve até uma história deles sendo presos por rabiscar livros de biblioteca, uma coisa meio bizarra. É uma história estranha. O Orton descobriu o talento dele como dramaturgo. E aí? Aí a coisa inverteu completamente. O Orton explodiu. Fez um sucesso estrondoso com peças que foram super aclamadas, tipo Entertaining Mr. Sloane, Loot. Ganhou fama, dinheiro, reconhecimento. Chegou a receber encomenda dos Beatles. Uau! E o Halliwell? O Halliwell, que era o antigo mentor, ficou para trás. Estagnado, acabou virando quase um assistente do Orton, dependendo financeiramente dele. A diferença entre os dois ficou gritante. O material descreve o Orton como super charmoso, popular e o Halliwell mais esquisito na defensiva. Exato. E o Orton, talvez por culpa ou, sei lá, boa intenção, tentou dar uma força para a carreira artística do Halliwell. Arranjou uma exposição para ele. Que foi um fracasso, né? Foi um fracasso total. E isso só piorou as coisas, só aprofundou o sentimento de inferioridade do Halliwell. Tem até um trecho no diário do Orton, pouco antes do fim, que é meio premonitório. Ele refletindo sobre estar feliz demais e tendo a sensação de que eles teriam que pagar por isso. Arrepiante. E o preço foi. Altíssimo, trágico. Em 1967, o Halliwell matou o Orton com várias marteladas e depois tirou a própria vida. Deixou um bilhete falando para lerem os diários do Orton para entender. Meu Deus. E o que esses diários revelaram, segundo a análise do texto? Foi a chave para entender a motivação dele? Foi. A análise sugere que o Halliwell lia os diários escondido. E neles ele encontrava o quê? O relato vivo, sem filtro, do sucesso crescente do Orton, dos contatos sociais, do brilho dele. Aquilo era um espelho constante da própria estagnação e do ressentimento dele. Caramba! A análise sugere que a doença do Halliwell, como ele mesmo talvez percebesse, mas sem admitir, era basicamente inveja pura. O sucesso do Orton tinha virado a fonte direta da infelicidade dele. E a única solução que ele viu foi... Na mente distorcida dele, a única forma de acabar com aquela dor, com aquele contraste insuportável, era eliminar a fonte. Eliminar o Orton. A morte os igualaria de novo, entende? Que terrível. E o erro trágico do Orton, olhando pela lente da Lei 46, foi não perceber a profundidade dessa inveja venenosa. Ele tentou ajudar, sim, mas isso pode ter sido visto como condescendência, sabe? Piorando ainda mais. Ele acabou não aplicando as estratégias que o material discute. Diminuir o próprio brilho, mostrar umas falhas calculadas, ou até tomar a decisão difícil de se afastar.
Isso muda totalmente a perspectiva sobre as tentativas de ajuda, né? Em casos de inveja muito profunda, ajudar pode ser interpretado como mais uma demonstração de superioridade. Exatamente. É uma dinâmica muito perversa. E, em contraste total com essa incapacidade de gerenciar a própria imagem e a inveja alheia, a gente tem o segundo caso que o material estuda. O Cosimo de Médici, lá na Florença do século XV. Ele foi um mestre nisso. O Cosimo, o fundador da dinastia Médici, né? O contexto era a Florença republicana. A família dele tinha uma origem mais modesta, mas enriqueceu muito com o Banco Médici, e isso, claro, gerou rivalidade com as famílias tradicionais, tipo os Albizzi, que mandavam no governo na época. E os Albizzi, se sentindo ameaçados por essa ascensão rápida dos Médici, conseguiram exilar o Cosimo em 1433. Mas a resposta do Cosimo foi interessante. Ele aceitou com calma, sem confronto direto, e esperou a hora certa. Esperou. Um ano depois, a política virou, os Albizzi caíram em desgraça e o Cosimo voltou, triunfante. E foi aí que ele encarou o dilema-chave: como exercer o poder real que ele tinha, sem atrair a mesma inveja que derrubou os rivais dele. O dilema da Lei 46, basicamente. Exatamente. Parecer ambicioso demais seria fatal, mas parecer passivo demais também abriria espaço para outros tomarem o lugar dele. E a estratégia dele, como o texto descreve, foi uma aula de duplicidade calculada. Nos bastidores, ele usava a grana para influenciar eleições, colocar aliados discretos, muitas vezes gente de classes médias, para não assustar a elite em cargos importantes, manobrava financeiramente contra os opositores. Controlava tudo por trás das cortinas. Isso. A República continuava existindo no nome, mas o controle real estava com ele. Só que a imagem pública... Era o completo oposto. E como era essa imagem pública? A era de uma modéstia exemplar. Cosimo cultivava essa persona. Roupa simples, andava com poucos criados, preferia montar numa mula em vez de um cavalo vistoso, mostrava respeito aos magistrados eleitos, ficava quieto nos debates públicos mais quentes. Discreto. Muito. Mas, ao mesmo tempo, ele investia pesado em obras públicas que beneficiavam a cidade toda e inflavam o orgulho cívico, bibliotecas, igrejas, sabe? Praticava a caridade, mantinha os laços com a classe mercantil de onde ele veio. Construindo apoio popular de forma inteligente. Exato. E o exemplo mais claro disso foi a construção do palácio dele. Ele rejeitou um projeto super grandioso do Brunelleschi porque achou que ia ser ostentação demais e ia pegar mal. Escolheu um desenho mais sóbrio, do Michelozzo. Por fora, discreto. Por dentro, aí sim, luxuoso. Um símbolo perfeito da estratégia dele. Faz todo sentido. Simples por fora, opulento por dentro. E essa estratégia de modéstia calculada deu certo. Deu muito certo. Ele governou Florença, na prática, por 30 anos, manteve uma estabilidade impressionante, mas sempre evitando parecer o dono do poder. Até no fim da vida pediu um funeral simples. Incrível. O material cita um contemporâneo dele, o Vespasiano da Bistite, que resumiu bem. Cosimo agia fugindo ao máximo da inveja, fazendo com que a iniciativa parecesse partir de outras pessoas. O próprio Cosimo teria dito algo como: a inveja é uma erva daninha que não deve ser regada. Não regar a erva daninha da inveja, boa metáfora. E Maquiavel depois elogiou essa capacidade dele de fazer coisas grandes, mas sob um véu de modéstia. Maquiavel notou que o que é feito às claras desperta muito mais inveja. É impressionante como ele conseguiu manter esse equilíbrio delicado por tanto tempo. É quase... É contraintuitivo pensar que diminuir a própria imagem pública pode ser um jeito de consolidar o poder real. Totalmente. O Cosimo entendeu, assim, profundamente o poder corrosivo da inveja, especialmente em sistemas políticos que, pelo menos na aparência, valorizam a igualdade, como repúblicas, democracias. Onde a desigualdade muito visível pega mal. Exatamente. As táticas deles evitar a ostentação, parecer alinhado aos valores comuns, se aliar a grupos menos poderosos, disfarçar o tamanho da própria influência, até fingir submissão de vez em quando, foram cruciais para ele desviar a hostilidade que tinha destruído os Albizzi antes dele.
Ele não eliminou a inveja, óbvio, mas ele soube gerenciá-la com maestria. Com esses dois exemplos tão diferentes, o Orton e o Cosmo, fica mais claro por que o material sugere certas estratégias práticas para a gente lidar com essa dinâmica toda. Quais seriam as principais recomendações, então? Olha, a análise sugere uma abordagem com várias frentes, sabe? Primeiro, um passo mais interno: aceitação e canalização. É reconhecer que a inveja é uma emoção humana real, que pode aparecer nos outros e até na gente mesmo, né? Sim, admitir isso. E a ideia é tentar usar a própria inveja como estímulo para melhorar, para crescer, em vez de se deixar consumir por ela. Segundo, o reconhecimento precoce nos outros. Ficar atento àqueles sinais disfarçados que a gente já falou. A crítica velada, o sarcasmo. Isso, o elogio exagerado, aquele olhar que entrega o ressentimento. Identificar esses sinais cedo pode ser muito importante. É aí que a percepção fica realmente interessante, sabe? Captar essas sutilezas. E em termos de prevenção, de agir antes que a inveja se instale ou pelo menos diminuir o impacto dela. O que fazer? Aí entram umas táticas que lembram muito o cósmimo. Uma delas é essa de exibir falhas inofensivas. O material cita o pensador Baltasar Gracian, que aconselhava a revelar um defeito inofensivo para salvar a sua imortalidade. Ou seja, para parecer menos divino, mais humano. Menos perfeito, né? Exato. Outra tática: atribuir uma parte do sucesso à sorte, não só ao mérito. Tem figuras históricas como o Cardeal de Retz que pareciam fazer isso. Diminuir a aparência de ambição também é citado, com exemplos tipo Boris Godunov ou até George Washington, que inicialmente recusaram posições de poder máximo. Aquela coisa do eu não queria, mas me chamaram. Isso. Apresentar o poder como um fardo, um sacrifício pelo bem comum, como Francis Bacon sugeria, também ajuda. E, claro, a generosidade. Dividir os frutos do sucesso, como fazia o Simon lá em Atenas, ou até gestos simbólicos, como o do pintor Turner, que às vezes escurecia um pouco os próprios quadros nas exposições para não ofuscar demais os colegas. Nossa, que gesto! Mas todas essas táticas exigem uma boa dose de autoconsciência, né? E controle sobre a própria imagem. Mas e se a inveja já está lá? Já está forte? O que fazer nesse caso? Aí a gestão fica mais delicada. Um alerta importante do material é: não tente ajudar diretamente o invejoso. Isso pode ser visto como paternalismo, como condescendência. Como no caso do Orton e Halliwell. Exatamente. O resultado pode ser trágico. Às vezes, a solução mais segura, embora seja difícil, é simplesmente se afastar. Fugir da presença dos invejosos, como o texto recomenda. Se afastar mesmo. Sim. E, além disso, ter um cuidado redobrado em ambientes onde a comparação e a competição são muito intensas. Meios acadêmicos, artísticos, algumas estruturas corporativas, democracias, onde o destaque individual pode ser mal visto. Onde todo mundo está se medindo o tempo todo. Isso. O caso do Ingmar Bergman e os problemas dele com o fisco sueco é citado como um exemplo de como a proeminência pode atrair ataques. O Thoreau resumiu bem: a inveja é o tributo que tudo que se distingue tem de pagar. É um tributo caro, às vezes. Ouvindo tudo isso, pode parecer um pouco, sei lá, calculista, meio frio, talvez. Pode parecer, sim. Mas pensando bem, não é necessariamente sobre manipulação pura e simples, né? É mais sobre inteligência social. É reconhecer uma dinâmica humana que é poderosa e às vezes perigosa e agir para proteger o próprio bem-estar ou o sucesso que a pessoa conquistou. É como aquele exemplo que a gente deu antes, um chefe super famoso admitindo que não sabe fazer um brigadeiro direito. Isso não diminui ele, mas talvez o aproxime, desarme um pouco algum ressentimento que poderia surgir. Exatamente essa perspectiva. É sobre navegar as relações sociais de forma consciente. E, curiosamente, o material também menciona uma estratégia que é meio que o oposto disso tudo. Uma espécie de exceção à regra, também citada por Gracian. Ah, é? E qual seria? Existe, já está lá. Mas a pessoa que é invejada está numa posição de poder muito, muito consolidada. Muito segura. Nesses casos, exibir abertamente a própria superioridade e o sucesso pode ser a vingança mais eficaz.
Exibir, tipo esfregar na cara. Quase isso. A ideia é a da magnanimidade triunfante, sabe? Cada novo sucesso, cada nova conquista se torna um tormento a mais para o invejoso. O Gracian teria dito algo como o paraíso do invejado é o inferno do invejoso. Pesado. Tem algum exemplo disso? Tem. O caso clássico é o de Michelangelo e o arquiteto Bramante, lá nos trabalhos do Vaticano. O Bramante morria de inveja do talento do Michelangelo e tentou sabotá-lo. Primeiro, convenceu o Papa Júlio II a cancelar um projeto de túmulo grandioso que o Michelangelo ia fazer. Sacanagem. Depois, ele teve outra ideia. Sugeriu que o Papa mandasse o Michelangelo pintar o teto da Capela Sistina. A ideia do Bramante era que o Michelangelo, sendo principalmente escultor, ia fracassar feio na pintura. A reputação dele ia para o espaço. Só que o plano deu espetacularmente errado para ele, né? Completamente. O Michelangelo percebeu a armadilha, mas topou o desafio. E o resultado? Bom, é uma das maiores obras-primas da história da arte. A Capela Sistina. Exato. E aí, segundo essa interpretação, cada elogio que a capela recebia, cada visitante que ficava maravilhado, era como uma facada no orgulho do Bramante. Ele ficava atormentado pela própria inveja que ele mesmo ajudou a instigar. Michelangelo transformou a inveja do rival em combustível para a própria glória eterna. Que virada. Mas, claro, a análise deixa bem claro, essa tática só funciona se você está numa posição de força e segurança muito, muito grande. Não é para qualquer um tentar fazer isso. Entendi. É uma estratégia de alto risco, então. Fascinante essa reviravolta. Então tá, se a gente fosse destilar a essência de tudo isso que a gente conversou, qual seria a mensagem principal que sai dessa análise da Lei 46? Olha, eu acho que a mensagem central é que a percepção de perfeição ou de uma superioridade muito grande, muito visível, é um gatilho poderoso para a inveja. E a inveja é uma força humana real, mesmo que muitas vezes fique escondida, subterrânea. E por causa disso, a capacidade de gerenciar como a gente é percebido pelos outros, seja mostrando umas vulnerabilidades calculadas, seja desviando o foco do próprio brilho, ou até, em raras ocasiões, exibindo esse brilho sem medo, é uma competência social e estratégica muito importante. Crucial, eu diria. E para quem está ouvindo a gente buscando conhecimento que possa aplicar no dia a dia, como essa compreensão toda pode ser útil? Não é só para manipular os outros, né? De forma alguma. Para quem busca se desenvolver, entender essas dinâmicas não é um manual de manipulação, não. É sobre adquirir uma camada mais profunda de consciência sobre como as interações humanas funcionam. A inveja, do jeito que a gente explorou aqui, é uma dessas correntes subterrâneas que podem afetar silenciosamente projetos, carreiras, relacionamentos. Sem que a gente perceba às vezes. Exato. Reconhecer que ela existe, entender os mecanismos dela, oferece mais uma ferramenta de inteligência social e emocional. E isso é indispensável para navegar a complexidade das relações, seja no trabalho, seja na vida pessoal. Faz todo sentido. E para a gente fechar, eu queria propor uma reflexão que talvez vire um pouco a lógica do que a gente discutiu aqui. O material sugere dissimular a perfeição, né? Para evitar a inveja. Sim, essa é a ideia principal. Mas será que não existem contextos, ou talvez certos tipos de personalidade, em que a autenticidade radical, sabe, expor abertamente tanto as forças quanto as fraquezas, sem filtro, sem cálculo, será que isso não poderia, na verdade, neutralizar a inveja de um jeito até mais eficaz? Interessante. Talvez por criar um tipo diferente de conexão, uma confiança baseada na transparência total. Fica aí a pergunta para a gente pensar. É uma excelente questão para continuar refletindo, com certeza, porque toca bem no centro de como a gente constrói confiança e como a gente lida com essa emoção tão humana, tão complexa. Exato. Bom, com essa provocação a gente encerra a nossa análise de hoje. Agradecemos muito a atenção dedicada a esta exploração. Bem-vindos a mais uma conversa aqui no The Deep Dive,
Hoje a gente vai mergulhar num momento que sempre fascina, mas que também é meio perigoso, né? Aquele instante logo depois de uma grande vitória. Parece o auge, mas, paradoxalmente, pode ser onde mora o maior risco. Por quê, né? Talvez arrogância, excesso de confiança, aquela vontade quase incontrolável de ir só mais um pouquinho. O nosso foco hoje é a sabedoria por trás de um princípio antigo, sabe? Tá lá na Lei 47 do famoso As 48 Leis do Poder. Não ultrapasse a meta estabelecida. Na vitória, aprenda a parar. A gente vai investigar por que saber a hora de frear é uma arte estratégica, crucial mesmo. Tem a ver com o controle emocional, com a natureza do poder. E para essa análise, olha, a gente junta um material bem variado. Tem histórias de impérios, figuras notáveis que viveram isso na pele, sabe? Algumas fábulas clássicas também, que dizem muito sobre nós, seres humanos. E claro, pensamentos de estrategistas, de gente que observou o poder de perto. Então, a missão aqui é tentar entender por que a moderação depois do sucesso não é fraqueza, pelo contrário, é inteligência. Vamos olhar exemplos de quem ignorou isso e, bom, se deu mal, e de quem aplicou com maestria. Queremos tirar lições práticas, né, pra gente saber lidar com a nossa própria vitória. Ok, vamos lá, vamos começar a desembrulhar isso. O ponto de partida é o alerta principal dessa lei. O perigo da arrogância, do excesso de confiança quando a gente está embriagado pelo sucesso. Essa euforia cega faz a gente ir além do objetivo inicial e muitas vezes a gente acaba criando mais problema, mais inimigo do que a vitória resolveu. Um exemplo histórico que ilustra isso perfeitamente é o fim da linha para Ciro o Grande, o fundador do Império Persa. Exato. Ciro é uma figura, gigantesca. E a ascensão dele foi espetacular mesmo. Ali em meados do século VI a.C., ele uniu os persas, derrubou o próprio avô, que era rei dos Medos, e se firmou como um novo poder. Daí para frente foi uma conquista atrás da outra. Impressionante. Derrotou Creso, rei da Lídia, riquíssimo. Subjugou as cidades gregas da Jônia. Conquistou Babilônia. Ele montou um império vasto muito rápido, sabe? Ganhou essa fama de rei do mundo. O problema é que essa sequência toda de vitórias parece que alimentou nele, e nas tropas também, uma sensação perigosa de invencibilidade. E é nesse clima de posso tudo que vem a decisão fatal, né? Atacar os Massagetai, um povo nômade, guerreiro, que vivia lá do outro lado do rio Araxes, liderado pela rainha Tomíris. O curioso é que, estrategicamente falando, essa campanha não parecia, essencial. Eles não eram uma ameaça direta, não tinham as riquezas da Babilônia, nada disso. Inclusive, parece que a Tomíris propôs paz, né? Cada um no seu canto. Mas ele ignorou. Algumas fontes até sugerem que Ciro, talvez já meio cego pelo sucesso, não aprendeu a lição de outros impérios, como a Sírio, que caiu por querer abraçar um mundo, por não saber parar. Sim. E o jeito como ele começou o conflito já mostra essa mistura de astúcia com excesso de confiança bem perigoso. Tomíris deu a escolha para ele, lutar no território dela ou no dele. Ciro, aconselhado por Creso, que ele mantinha como conselheiro, mesmo depois de derrotá-lo, escolheu avançar. Cruzaram o rio, e aí Ciro usou um truque. Montou um acampamento, deixou lá as tropas mais fracas, mas com um banquete enorme, comida, vinho forte, e o grosso do exército recuou um pouco. Uma isca. Claramente uma isca. Exatamente. Aí um grupo dos Massagetai, liderado pelo filho da rainha, o Espargapises, atacou o acampamento. Derrotaram fácil a guarnição persa. E como Ciro esperava, eles, se renderam a um banquete. Comeram, beberam até ficarem bêbados e dormirem. Foi aí que Ciro voltou com o exército principal, massacrou muitos e capturou o resto, incluindo o Espargapises. Foi uma tática inteligente, claro, mas traiçoeira, né? E isso provocou uma reação extrema. Essa tática foi genial ou só cruel? E até que ponto essa crueldade calculada acabou contribuindo para a queda dele? Porque inflamou a Tomíris de um jeito que talvez uma batalha normal não fizesse, né? É uma ótima pergunta. Astúcia é ferramenta de poder, sim, mas tem limite.
O jeito como ele usou aqui, visando a humilhação, a captura pelo engano depois de uma oferta de batalha, mais ou menos justa, foi visto por Tomires como uma quebra de honra total. Aí o negócio virou pessoal para ela, virou visceral. E a resposta da Tomires foi imediata e implacável. Quando ela soube da captura do filho e do jeito que foi, ela mandou uma mensagem para o Ciro. Não era mais paz, não. Era exigindo o filho de volta e ameaçando, segundo Heródoto, dar a ele mais sangue do que ele conseguiria beber. Ciro, ainda se achando o máximo, teria debochado da ameaça. Recusou. Pouco depois, o Spargapises, humilhado no cativeiro, conseguiu se soltar e se matou. O que só aumentou a fúria da Tomires, claro. Ela juntou todas as forças, movida por um desejo de vingança, assim, avassalador. A batalha que veio depois foi descrita como uma das mais ferozes da antiguidade. Os Massagetai lutaram com uma determinação brutal. E, no fim, venceram. Ciro morreu em combate e a Tomires cumpriu a promessa. De um jeito terrível. Mandou achar o corpo, cortar a cabeça e mergulhou num odre cheio de sangue humano. Nossa, que imagem brutal. E o mais impressionante é que aquele império enorme que o Ciro construiu, tão rápido, começou a ter problemas, revoltas quase que imediatamente depois da morte dele. Ele não teve tempo, ou talvez a visão, de consolidar o que conquistou, né? Isso me lembra muito aquela fábula do Tolstói, sabe? O frangote vaidoso, um galinho, logo depois de ganhar uma briga, sobe todo orgulhoso no telhado para cantar vitória e pronto. Uma águia que estava de olho pega ele. A própria vitória o deixou exposto, virou um alvo fácil. Metáfora perfeita. E analisando as causas da queda de Ciro, as fontes apontam para isso mesmo. Primeiro, a vitória subiu a cabeça, atrapalhou o julgamento estratégico dele. Ele passou a se achar invencível. Segundo, ele caiu na armadilha de repetir a fórmula força e astúcia sem adaptar para o contexto novo, para os massagetais, que eram diferentes, reagiam diferente. E terceiro, talvez o ponto central da Lei 47, ele falhou em ver a hora de parar de expandir e focar em segurar o império gigante que ele já tinha. Ele sempre queria mais. Ultrapassou a meta razoável. É impressionante como essa dificuldade de parar na hora certa se repete, né? Não só na guerra, mas em tantas áreas. Como naquele exemplo dos advogados no tribunal que as fontes trazem. Depois de pegar uma testemunha numa contradição chave, muitas vezes perdem a vantagem porque não param ali, continuam perguntando, pressionando e acabam diluindo o impacto, sabe? Ou pior, dão chance para a testemunha se explicar. Saber parar no auge do argumento é uma arte. E tem Maquiavel também, né? Que alerta para outro perigo da vitória exagerada. Generais muito vitoriosos podem virar suspeitos para os próprios chefes, para os príncipes, pela popularidade e pela ambição que a vitória traz. Ou seja, ganhar demais pode criar inimigos até entre quem deveria estar do seu lado. Fascinante isso. Agora, vamos virar a moeda. Vamos olhar um exemplo de alguém que parece ter entendido e aplicado essa arte de parar. Ou melhor, de gerenciar a vitória e consolidar o poder de um jeito uau, duradouro. A gente está falando de Madame de Pompadour, lá na corte francesa do século XVIII. A situação dela era bem mais delicada que a do Ciro no começo, né? Ah, sem dúvida. Jeanne-Antoinette Poisson, que virou a Marquesa de Pompadour. Ela era amante do rei Luís XV. Mas, assim, ela não era da alta nobreza, vinha da burguesia. Só isso já era um escândalo, motivo de desprezo para muita gente na corte. Ela vivia cercada de inveja, de intriga, e dependia totalmente do favor de um rei que era conhecido por ser inconstante, por se entediar fácil. Manter a posição era um desafio diário, constante. É incrível essa mistura de planejamento de longo prazo com execução precisa que marcou a subida dela. Quase uma campanha militar, só que no campo social, psicológico da corte. Exatamente. Tem aquela história famosa, né? Que quando criança, uma cartomante previu que ela seria amante do rei. Parecia loucura na época, mas ela e a família levaram a sério.
deram uma educação primorosa para ela. Artes, música, dança, teatro, tudo para ela ser culta, interessante. Aí ela fez um casamento estratégico que deu acesso a salões importantes e depois arquitetou encontros casuais com o rei em caçadas, aparecendo linda, em carruagens chiques. Não foi sorte, foi um plano executado por anos. Até que, finalmente, em 1745, ela virou amante oficial e marquesa. Conquistar a posição já foi um feito e tanto. Mas o que espanta mesmo é como ela conseguiu manter essa influência por quase 20 anos. Um recorde para amante real na França. E ela fez isso não só com beleza, mas com uma inteligência estratégica fora do comum. Ela se tornou indispensável para o Luís XV. Mantinha ele entretido, estimulado. Teatro, bailes, projetos de arquitetura, virou referência de bom gosto, apoiou artistas e escritores. Isso deu um poder cultural enorme para ela. Com os inimigos na corte, ela usava o charme e a polidez extrema. Desarmava em vez de bater de frente. Cultivou até uma relação respeitosa com a rainha. E, crucial, virou conselheira política importante para o rei. Essa capacidade dela de se manter relevante, de evitar a acomodação, lembra um pouco aquela fábula japonesa que as fontes citam do mestre lenhador olhando o aprendiz subir numa árvore altíssima. O mestre só gritou aviso quando o aprendiz já está descendo nos galhos mais baixos, que parecem seguros. É ali, quando a gente relaxa achando que o perigo passou, que o risco de um descuido é maior. A Pompadour parecia entender isso muito bem. E talvez o exemplo mais brilhante dessa estratégia dela de saber parar, ou melhor, de saber se adaptar e consolidar, foi quando ela enfrentou aquele desafio inevitável, o fim do desejo físico do rei por ela, que normalmente era o fim da linha para uma amante real. Que jogada! Em vez de lutar uma batalha perdida contra o tempo, contra a natureza, ela mudou o campo de jogo. Isso mostra uma inteligência estratégica e emocional, nossa, absurda. Exatamente. Em vez de se desesperar, de tentar competir com mulheres mais jovens, a Pompadour fez um movimento surpreendente. Ela aceitou a mudança e, de forma discreta, sutil, até facilitou a criação do famoso Parque aux Cerfs, o Parque dos Cervos, uma propriedade onde o rei podia ter encontros com amantes jovens selecionadas longe dos olhos da corte. A lógica por trás disso foi genial. Pompadour sabia que o valor dela para o Luís XV ia muito além da cama. Estava na inteligência, na companhia, na capacidade de administrar a corte, na influência política, cultural. Ela sacou que essas jovens amantes, muitas vezes ingênuas, sem a rede de contatos dela, não era uma ameaça real ao poder central que ela tinha. Ao permitir esses casos, ela mantinha o rei satisfeito num aspecto, enquanto reforçava a própria posição como amiga, conselheira, administradora indispensável. Ela, na prática, parou de lutar a Batalha do Quarto, que ela ia perder, para consolidar o domínio dela em todas as outras áreas. Áreas muito mais duradouras, mais estratégicas. É uma aplicação perfeita da Lei 47, né? Pompadour nunca forçou a sorte. Mesmo no auge, ela evitou aquela arrogância que podia afastar aliados ou irritar o rei. Ela buscou construir pontes, apoio, em vez de criar conflito à toa. Adaptou-se às circunstâncias, inclusive às próprias limitações com o tempo. E, crucialmente, soube reconhecer onde o poder dela era real e onde não valia mais a pena brigar. Ela consolidou os ganhos em vez de arriscar tudo por mais. Aparências, não de ficar esfregando as vitórias na cara dos rivais. Ela entendia que o poder dela vinha do rei. Manter a afeição e a confiança dele era a meta principal, não humilhar os outros. Era uma estratégia de longo prazo, focada em sustentar o poder, não em vitórias passageiras. Então, o que essas histórias tão diferentes de Ciro e Pompadour ensinam pra gente de forma mais ampla sobre gerenciar a vitória? Elas ilustram vários pontos-chave que as fontes destacam sobre poder e estratégia. Primeiro, a vitória não é sinal para relaxar, é sinal para recalibrar. Exige mudança de ritmo, muitas vezes de tática. O que te levou até ali, talvez a agressividade e a ousadia, pode não ser o que vai te manter lá. Precisa saber variar, adaptar, improvisar. Não só repetir a fórmula cegamente. Segundo, o perigo real da intoxicação pela vitória.
O sucesso pode gerar uma euforia que leva a reações emocionais, sabe? Uma sensação de que nada pode te atingir, a decisões apressadas. Por isso a importância de, metaforicamente, dar uma pausa mental depois de vencer. Refletir com calma sobre o que aconteceu, reconhecer o papel da sorte, das circunstâncias, não foi só você que foi genial, e reavaliar o cenário com a cabeça fria antes do próximo passo. É meio contraintuitivo pensar que a boa sorte pode ser perigosa, né? Geralmente a gente só se preocupa com a má sorte, com o reverso. Pois é, mas tem um paradoxo interessante aí. A má sorte, por mais doída que seja, ensina lições valiosas. Cautela, paciência, a importância de planejar, de estar preparado para o pior. Já a boa sorte contínua pode enganar. Pode fazer a gente achar que é especial, imune aos problemas, que a roda da fortuna vai sempre girar a nosso favor. O exemplo do César Borgia citado. A ascensão dele foi, uau, meteórica. Muito por causa da sorte de teu pai como Papa Alexandre VI. Mas quando essa sorte acabou, o pai morreu de repente, Borgia se viu despreparado para lidar com a adversidade. Ele não tinha desenvolvido a resiliência, a astúcia para navegar sem aquele apoio todo. E foi rapidamente destruído pelos inimigos que a própria sorte e ambição dele criaram. E como lidar com a pressão, que muitas vezes vem de fora mesmo, para continuar avançando, para não perder o embalo depois de uma vitória, aquela coisa do momentum? Esse é um ponto delicado. A pressão pelo ímpeto, pelo momentum, pode ser forte. Péricles, o grande estadista ateniense, dá um modelo interessante de como equilibrar isso. Ele pregava a contenção, alertava contra aventuras militares muito ambiciosas, mas ao mesmo tempo ele fazia operações militares menores, controladas, com objetivos claros. Para manter a moral alta, a aparência de dinamismo, sem arriscar a segurança de Atenas. Era um equilíbrio fino entre consolidar e mostrar força. Infelizmente, depois que ele morreu, vieram líderes mais demagogos que cederam à pressão popular por uma grande conquista, lançaram a desastrosa expedição à Sicília e levaram Atenas à ruína. Isso mostra o perigo de confundir movimento constante com estratégia de verdade. E a questão de alternar força e astúcia depois da vitória. Como saber qual usar, quando? As fontes sugerem que a vitória militar, a força, muitas vezes cria uma situação onde a astúcia se torna mais necessária. O exemplo do general japonês Hideyoshi aconselhando seu senhor, Oda Nobunaga, depois de uma batalha grande é perfeito. Ele disse, agora é hora de apertar os cordões do capacete. Ou seja, a batalha está ganha, mas a guerra para consolidar o poder só está começando. Era hora de parar com a agressão direta e usar diplomacia, formar aliança, talvez até um pouco de dissimulação para neutralizar rivais em potencial e garantir que os frutos da vitória não se perdessem. A força abriu a porta, mas a astúcia era necessária para passar por ela e fechar o território conquistado. E um último ponto muito importante para quem não está no topo da pirâmide. O cuidado ao servir um chefe, um mestre. Vitórias muito espetaculares podem ser perigosas. Podem ofuscar o superior, gerar inveja, medo. Os generais do Filipe II da Macedônia, pai do Alexandre, às vezes caíam em desgraça logo depois de grandes triunfos. Porque o Filipe temia que eles ficassem populares demais, ambiciosos demais. É preciso ter sensibilidade, talvez diminuir um pouco a vitória publicamente, dar o crédito para o chefe, cultivar uma imagem de lealdade acima de tudo. O general chinês Wu Qi chegou ao ponto de executar um oficial super talentoso que desobedeceu ordens e atacou antes da hora, mesmo tendo sucesso. A mensagem era clara. Disciplina e obediência à estratégia geral eram mais importantes que o brilho individual sem controle. E ao receber um favor, um reconhecimento pela vitória, a etiqueta do poder sugere aceitar com gratidão e recuar um pouco com modéstia, em vez de usar o momento para pedir ainda mais. Essa ideia de ir longe demais por entusiasmo me lembra na hora a imagem clássica de Ícaro, né? O pai, Dédalo, faz as asas de cera e penas para eles fugirem de Creta. Mas avisa, não voa baixo demais perto do mar, para a umidade não pesar, nem alto demais perto do sol, para o calor não derreter a cera. Ícaro, feliz da vida com a liberdade de voar, esquece o aviso. Sobe, sobe, inebriado pela sensação, o sol derrete as ceras, penas soltam e ele despenca para a morte no mar. O próprio sucesso do voo levou à ruína dele.
Por isso a importância de saber onde é o ponto ótimo e ter a disciplina de não passar dali. Como dizem os advogados, pare sempre com uma vitória. Deixa aquela imagem forte e positiva como a última impressão. Recapitulando então a mensagem central que sai dessa nossa conversa. A vitória não é o fim da linha. É um ponto de inflexão crítico, que exige, talvez, até mais estratégia, mais autoconsciência, não menos. O verdadeiro perigo que se esconde ali logo depois do triunfo está na autocomplacência, na reação puramente emocional, na euforia e, fundamentalmente, na incapacidade de reconhecer a hora exata de parar, consolidar o que ganhou e reavaliar o jogo com olhos frios. Mas espera aí, fica uma dúvida. E aquela ideia também muito forte em estrategistas como Maquiavel, de ser implacável com o inimigo, de não deixar ele se recuperar. Aquela frase famosa, ou se mina um homem ou se destrói, pois ele se vingará de ofensas leves, mas não poderá fazê-lo das graves. Como isso combina com essa necessidade de saber parar? Parece contraditório, né? Ótima pergunta. Porque essa aparente contradição confunde muita gente mesmo. A chave está no contexto e no alvo da ação. A implacabilidade do Maquiavel, de destruir o inimigo ou deixar ele em paz, se refere ao tratamento do inimigo que você já derrotou, aquele que pode ser uma ameaça futura se tiver chance de se reerguer. O objetivo ali é evitar a vingança futura. A Lei 47, por outro lado, fala sobre não ir além da vitória necessária contra aquele inimigo específico. Ou seja, uma vez que o objetivo estratégico foi alcançado, inimigo neutralizado, território conquistado, o que for, não continue avançando só por ambição, por arrogância, pelo ímpeto, porque isso pode te levar a criar novos inimigos, a esticar demais suas forças, a expor a riscos que não precisava. Critica-se muito essa dependência do momentum, sabe? A ideia de que é só continuar no embalo. Isso pode levar a decisões mais emocionais do que racionais. A estratégia adaptável, que reavalia a situação o tempo todo, tem que vir antes da simples inércia do movimento anterior. São duas faces da mesma moeda estratégica. Ser decisivo contra o inimigo definido, mas saber parar antes de criar problemas maiores. Entendido. Faz todo sentido agora. E para a gente fechar nossa conversa de hoje, fica uma reflexão final que nasce disso tudo que a gente discutiu. Se o próprio sucesso pode trazer as sementes da nossa ruína futura, seja pelo excesso de confiança, pelos novos inimigos que atrai, ou pela rigidez de pensamento que pode vir junto, em time que está ganhando não se mexe, mesmo quando o jogo já mudou, que tipo de mecanismo, sabe? Que práticas a gente pode cultivar individualmente ou nas nossas equipes, nos nossos projetos, para garantir essas pausas estratégicas, essas autoavaliações críticas, justamente durante os períodos de maior sucesso. Como é que a gente constrói conscientemente a disciplina de, metaforicamente, apertar os cordões do capacete no exato momento em que a gente está comemorando lá no topo da montanha, e não só quando a gente já começou a escorregar a ladeira abaixo? Fica aí a provocação para a gente pensar. Olá, bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui. Hoje a gente vai investigar uma ideia um pouco contraintuitiva, né? Por que ter um plano muito definido, uma identidade muito fixa, pode ser um ponto fraco? A gente está se baseando num material bem interessante chamado Lei 48, Evite ter uma forma definida. É um texto que fala muito de estratégia, poder e dessa vantagem de ser mais maleável. Então, nossa ideia aqui é entender melhor isso, como é que ser adaptável, tipo água mesmo, sem uma forma fixa, pode ser a melhor defesa e até uma fonte de poder. Vamos usar os exemplos e as ideias que o próprio material traz. Bora lá? Bora! E o legal disso, eu acho, é que toca numa tensão que a gente vive sempre, né? A gente busca segurança na estrutura, claro, mas o mundo de hoje pede jogo de cintura, pede fluidez para a gente conseguir ir além. E o fascinante, para mim, é como esse princípio de não ter uma forma definida aparece em todo lugar. Não é só guerra, não. Está na natureza, na psicologia, na liderança. Os exemplos que o material traz mostram bem isso. É um padrão que se repete. Com certeza. E o primeiro caso que a análise joga na mesa é Esparta. Aquela cidade-estado grega que, diferente das outras que foram para o mar quando faltou terra,
tomou um caminho bem radical, Bem rígido. bem rígido mesmo. Decidiram virar uma máquina de guerra para conquistar os vizinhos. Uma rigidez quase total. Os meninos espartanos, desde cedo, entravam numa disciplina militar muito severa. O foco era só guerra. Uma austeridade enorme, dizem que dormiam no chão quase, com pouca roupa e quase nada de arte, filosofia, essas coisas. Criança que nascia fraca, eliminada. A sociedade não curtia comércio, riqueza pessoal. Dependia dos escravos do Estado, os ilotas, para a agricultura. O foco era um só: criar o soldado perfeito. E por um bom tempo pareceu que dava certo, né? A infantaria deles era, nossa, lendária. As falanges, aquelas formações super compactas. Temidas, né? Exato, quase imbatíveis no mano a mano. E vitórias como a das Termópilas contra os persas criaram essa fama de invencíveis. Sim, mas essa invencibilidade tinha um custo. Uma armadura pesada, literalmente e metaforicamente falando, né? O material que a gente está vendo cita um biólogo, E.W. Barnes. Ele percebeu que na evolução, muitas vezes uma carapaça muito forte vira um beco sem saída. Tira a mobilidade, sabe? Dificulta se adaptar a novas ameaças ou até a novas comidas. Esparta, tipo um bicho com armadura demais, trocou a flexibilidade por uma segurança que, bom, Que não se sustentou no fim das contas. Então, essa estabilidade toda, quase 300 anos, custou caro. Quer dizer, alguém podia argumentar que essa rigidez, mesmo com custo, deu uma ordem que Atenas, com aquela bagunça toda, talvez até invejasse às vezes. dá pra ver por esse lado, mas o preço foi altíssimo e fatal no fim. Gerou uma cultura focada só no militar, mas sem criar muita coisa em outras áreas, uma tensão constante para controlar os ilotas e uma dificuldade enorme de lidar com mudança. Enquanto Atenas ia para o mar, para o comércio, para as ideias novas, mesmo com a instabilidade política deles, Esparta se fechava. O material até usa aquela fábula do La Fontaine, do cão com as orelhas cortadas. A ideia é, quanto menos lugar para te agarrarem, melhor. Meio paradoxal, né? Mas a forma super definida e rígida de Esparta virou o ponto fraco dela. A lição aqui é clara, eu acho. Rigidez demais, mesmo que pareça força no começo, pode te prender. Impede a adaptação, que é chave para sobreviver no longo prazo. Estabilidade a qualquer custo pode levar à estagnação e, bueno, ao fim. Faz todo sentido. E aí, para contrastar, a análise traz Atenas, totalmente diferente, virada para o mar, comércio forte, colônias, um monte de ideia nova rolando, criatividade, uma sociedade sempre mudando, talvez meio caótica às vezes. Exato. E o irônico é que, mesmo depois de Esparta ganhar a Guerra do Peloponeso, derrotar Atenas na batalha, essa vitória foi o começo do fim para Esparta. Como assim? Eles herdaram o império, mas não sabiam o que fazer com ele. E o dinheiro ateniense, fruto daquela sociedade mais livre e comerciante, começou a entrar na estrutura dura de Esparta. E como é que o sistema espartano lidou com essa invasão de fluidez? Péssimo. Dinheiro, por natureza, é fluido, né? Se adapta, é difícil de controlar num sistema rígido que nem gostava de dinheiro. Os guerreiros espartanos, treinados só para guerra e para obedecer, não tinham preparo para lidar com a economia, com a política complicada do império ou com a tentação da grana. Aí a corrupção começou a comer por dentro, sabe? A disciplina, que era a base de tudo, começou a ruir. A casca dura de Esparta começou a rachar. Quer dizer, a vitória militar não foi suficiente para garantir o domínio no longo prazo. Jeito nenhum. Enquanto Esparta se perdia ali por dentro, sem saber se adaptar à nova realidade depois da guerra, Atenas, mesmo derrotada, tendo perdido o império, mostrou que era resiliente, se adaptou, virou um centro cultural e econômico ainda mais forte. Se a gente olhar o quadro geral, né? A adaptabilidade cultural, econômica, a fluidez de Atenas foi uma força mais duradoura que o poder militar rígido de Esparta. Uns 30 anos depois da grande vitória, Esparta levou uma derrota feia de Tebas e entrou num declínio que, bom, nunca mais saiu. A fluidez ateniense, mesmo perdendo, sobreviveu e floresceu. A rigidez espartana, mesmo ganhando, levou para o buraco. E aí a coisa fica mais interessante ainda. A análise dá um puro para a China,
depois da Segunda Guerra. Guerra Civil, de um lado, os nacionalistas do Chiang Kai-shek. Tinham o apoio do Ocidente, armas melhores, controlavam as cidades. Pareciam os favoritos, né? Sim, pareciam. Do outro, os comunistas do Mao Tse-tung. Mais isolados, menos equipamento. E o Chiang, muito influenciado pelo pensamento militar ocidental clássico, tipo Clausewitz, que valoriza controlar território, ganhar batalhas decisivas. Ele focou em quê? Tomar e segurar posições fixas, as cidades importantes lá na Manchúria. Uma estratégia clara, definida. E o Mao? Fez o contrário, né? Espalhou as tropas, usou tática de guerrilha, atacava e sumia, evitava o confronto direto onde era mais fraco. As forças dele pareciam sem forma definida, tipo Mercúrio. Exato, azogue, como o texto diz. E os nacionalistas achavam que era covardia. Mas essa estratégia do Mao, essa fluidez toda, não tinha um risco de parecer, sei lá, falta de rumo ou de confundir as próprias tropas dele. Tinha um risco, claro, mas era calculado. Tinha uma filosofia por trás. A análise faz uma analogia ótima. O jogo de Go, o Weiqi, contra o xadrez. Como é isso? Xadrez, tabuleiro menor, peças com movimentos certos, foco no ataque direto, controlar o centro mais linear. Go, tabuleiro imenso, as pedras você coloca mais livremente, o objetivo é cercar e isolar o adversário, a estratégia é fluida, a mobilidade vale mais que posição fixa, não é linear. E o Mao jogava Go. A estratégia dele era tipo jogo, usar o espaço enorme não para controlar, mas para manobrar, para confundir. Ele cercou as cidades dos nacionalistas, cortou suprimento, comunicação e fez uma guerra psicológica pesada para desmoralizar o inimigo. Mao queria cercar a mente do Chiang. O ponto-chave é que não é só a tática de guerrilha, mas a mentalidade por trás. Vê a estratégia não como controlar pontos fixos, mas como um fluxo constante de influência e desorientação. É uma lição poderosa que vai além da guerra, sabe? Entendi. Enquanto o Chiang, preso na estratégia dele de posições fixas, via as tropas dele, que eram superiores, ficarem isoladas, paralisadas, desmoralizadas... Exatamente. O exército nacionalista, mesmo mais forte no papel, ficou ali, parado, e acabou desmoronando. A informidade do Mao, essa recusa em ter uma forma previsível, foi estrategicamente muito superior à rigidez do Chiang. Aquelas táticas de guerrilha que o Mao resumiu: o inimigo avança, a gente recua. O inimigo acampa, a gente hostiliza. O inimigo cansa, a gente ataca. O inimigo recua, a gente persegue. São a pura expressão dessa filosofia adaptativa. A análise até lembra do T. Lawrence, na Arábia, usando o deserto imenso para fazer uma guerra de destacamento. É outra forma de fluidez contra um inimigo mais forte, mais estruturado. Mas essa briga entre rigidez e fluidez não fica só nos impérios e exércitos, né? A análise mostra que isso funciona num nível bem pessoal, até psicológico. Sim, o material menciona o Wilhelm Reich e a ideia dele de couraça do caráter. Reich dizia que o nosso ego, para se proteger de dor, de conflito, pode criar defesas muito rígidas, tipo uma armadura psicológica mesmo. Só que o problema é que essa armadura, ao mesmo tempo que protege, também limita a gente. Limita a sensibilidade, a espontaneidade, a capacidade de sentir prazer, de agir livremente. A gente fica preso em padrões, sabe? Menos capaz de responder de forma criativa ao que acontece. E isso conecta com exemplos de líderes que foram a personificação da fluidez. O barão James Rothschild em Paris, por exemplo, um banqueiro judeu numa sociedade que muitas vezes era hostil, mas ele nunca se deixou definir por isso, nem pelas mudanças políticas. Ele sobreviveu e, mais que isso, prosperou sob monarquias, repúblicas, impérios, enquanto famílias mais antigas, mais rígidas, apegadas a um passado específico, iam à falência. O poder dele vinha do dinheiro, que é fluido por natureza, e da capacidade dele de navegar, de não se prender a nenhuma facção, nenhuma ideologia. Ele não tinha uma forma política definida, e isso deu para ele uma liberdade de manobra gigantesca. O material também fala de líderes como a Rainha Elizabeth I e a Catarina a Grande. Como é que essa adaptabilidade apareceu nelas? Elas são exemplos ótimos de como uma liderança mais fluida pode ser incrivelmente eficaz, ainda mais em tempos de muita mudança.
A Elizabeth I conseguiu navegar aquelas guerras religiosas perigosas na Europa, mantendo um caminho do meio, sabe? Evitando alianças muito rígidas que podiam arrastar a Inglaterra para confusão antes da hora. Ela ganhou tempo, se adaptou às circunstâncias, fortaleceu o país. Já a Catarina, a Grande, sendo estrangeira na Rússia, governou de um jeito bem pragmático, quase improvisado. Ela tentava entender e se adaptar ao humor do povo, da nobreza. Como ela mesma disse, era governar de um jeito que o povo pense que quer, fazer o que a gente manda ele fazer. Ela fez reformas importantes, mas sempre sentindo o terreno, ajustando, sem um plano ideológico fechado. Esse estilo adaptativo, que na época chamavam de feminino, permitiu que elas consolidassem o poder e fizessem grandes coisas, porque as pessoas se sentiam menos forçadas. Líderes muito rígidos costumam gerar muito atrito, acabam derrubados. Os mais flexíveis tendem a durar mais. E o exemplo do Japão lidando com as influências de fora. É outra ilustração bem interessante. O Japão adotou, assim, superficialmente, alguns costumes estrangeiros, roupas portuguesas, alguns objetos. Isso podia parecer fraqueza, perda de identidade. Só que essa adaptabilidade por fora funcionou como um escudo, sabe? Protegeu o núcleo da cultura japonesa de ser dominado à força. Diferente da China, que tentou resistir de forma mais dura e acabou sofrendo intervenções bem mais profundas. A aparência de ser maleável, de não ter uma forma defensiva clara, foi na verdade uma estratégia de preservação muito boa. É o contrário do rei persa Xerxes. O exército dele era imenso, símbolo de poder bruto, mas era tão grande e rígido que ficou lento, vulnerável, difícil de sustentar e acabou derrotado pelos gregos, que eram menores, mas muito mais ágeis e flexíveis. Ok, a gente viu exemplos históricos, militares, psicológicos, de liderança. Mas como é que a gente traz essa arte da fluidez para o nosso dia a dia, para as nossas carreiras? Num mundo que parece que empurra a gente o tempo todo para rótulo, para plano fixo, a análise até alerta para o perigo de ser previsível, ainda mais com o tempo. Exato, ser previsível pode gerar um certo desprezo e nos deixa vulneráveis. O material cita figuras como Maria Antonieta e Luís XVI, lá na França da Revolução, ou o Carlos I na Inglaterra. Diante de mudanças gigantescas, eles se agarraram com unhas e dentes às formalidades, ao poder absoluto do passado. Essa rigidez não só não salvou eles, como acelerou a queda e transformou eles em figuras trágicas, totalmente desconectadas da realidade. Eles não conseguiram se adaptar à nova forma que o mundo estava tomando. Então a chave seria uma adaptação constante, quase um estado de alerta. Mas como equilibrar isso com a necessidade de ter alguma estrutura, algum plano na vida? É um equilíbrio delicado, né? Adaptação contínua não quer dizer caos, falta de rumo. Quer dizer olhar para cada situação com olhos novos, estar disposto a questionar os próprios hábitos, as crenças que podem ter congelado. Pensa numa situação de trabalho. Um plano super detalhado que deu errado por causa de um imprevisto. A abordagem fluida não seria jogar o objetivo fora, mas talvez ajustar o caminho, usar o imprevisto a seu favor, tentar táticas novas. E o que é crucial, como o texto sugere, é não levar crítica ou ataque para o lado pessoal. Não se mostrar ofendido, defensivo, porque isso revela uma forma, um ponto onde podem te atingir ou manipular. Ser como uma bola escorregadia, que confunde o adversário. É uma defesa muito poderosa. E sobre seguir conselhos, regras, as melhores práticas que todo mundo fala? A análise recomenda cuidado. Desconfie de fórmula pronta, de lei universal. O Napoleão, que o material cita, dizia que as leis que governam as circunstâncias são abolidas por novas circunstâncias. Cada momento pede uma avaliação própria. Confiar demais nos outros, ou até nas próprias experiências passadas, pode prender a gente numa forma que não serve mais para o agora. É preciso ser cruel com o passado, especialmente o seu, no sentido de não deixar que ele dite tudo o que você vai fazer. Manter a mente aberta, flexível, é fundamental. Isso não é ignorar a experiência, claro, mas integrar ela de um jeito adaptativo. Então, resumindo o que a gente conversou, a grande mensagem que fica dessa análise
é que a força que dura, a segurança de verdade, não vem de defesa dura ou plano que não muda. Vem da capacidade de fluir, de se adaptar, de ser, até um certo ponto, imprevisível. A gente viu isso na queda de Esparta e na resiliência de Atenas, na estratégia do mal inspirada no Go, contra a rigidez do Xian, nos líderes adaptáveis como Rothschild, a Elizabeth e a Catarina. E até na psicologia, com a armadilha da couraça do caráter. E vale só reforçar uma nuance que o material também traz, a do inverso. A fluidez dessa informidade não é ser passivo, não. É uma estratégia ativa, dinâmica. Ser fluido permite confundir, desgastar, achar os pontos fracos do outro lado ou do problema, mas na hora certa, essa fluidez tem que permitir concentrar a força para agir de forma decisiva. O mal não ficou só espalhado para sempre. Ele usou a fluidez para criar a chance e aí atacou com tudo onde importava. A fluidez prepara o terreno, a concentração colhe o resultado. É uma ferramenta para aumentar o poder de ação, não só uma filosofia de aceitar as coisas passivamente. Isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Se essa capacidade de ser informe, de fluir, é tão vantajosa estrategicamente, como é que a gente pode, na prática, cultivar isso na nossa vida, no nosso trabalho? A gente vive num mundo que valoriza especialização, rótulo, plano de carreira definido, identidade fixa. Como navegar essa tensão? Como achar aquele equilíbrio esperto entre ter a estrutura que a gente precisa para funcionar e manter a vantagem crucial de ser adaptável, fluido, pronto para as mudanças que o jogo sempre traz? Fica aí a questão para a gente pensar.
Você acha que escolhe, mas na verdade, você é escolhido.